Fala galera, bem-vindo a mais um Poké PHP, se torne mais PHP. E hoje nós estamos no terceiro ginásio, o ginásio elétrico, que é o que? Aprendendo a utilizar o Composer. O que é o Composer, Pokémon? O Composer é o gerenciador de dependências do PHP. Ou seja, eu tenho um projeto e preciso de algumas dependências, seja um framework, seja uma biblioteca. O que o Composer faz? Ele faz com que a gente baixe essas dependências do jeito mais fácil possível e já cria um autoload, ou seja, um jeito mais fácil de você carregar todas as bibliotecas para o nosso projeto em PHP. Tem para hoje, Pokémon? Então, vou ensinar você a instalar o Composer. Tá? No Windows é muito fácil. No Windows é só fazer Next, Next, Finish. Então, hoje eu vou mostrar também como é que funciona no Linux. Como é que você faz o gerenciamento dessas dependências. Ou seja, como é que eu instalo essas dependências dando um Composer install. Vou entender um pouco como é que funciona o Composer.json, que é um JSON que trata essas dependências do Composer, e também como a gente chama o autoload do Composer, ou seja, como que eu carrego todas as bibliotecas para o meu projeto de uma maneira simples e fácil. Então vamos batalhar nesse ginásio? Então primeiramente a gente tem que ir no site getcomposer.org, tá? Aqui é o site do Composer e aqui que a gente vai fazer o download dele. Vai clicar aqui em download, tá? E daí tem duas maneiras, como eu falei. O Windows Installers é muito fácil. Você vai clicar aqui em Composer Setup.exe. Você vai fazer um download desse Composer, né? Você vai fazer Next, Next. A única coisa que ele vai te perguntar é qual é a pasta que está o PHP, né? Então é só você apontar em qual pasta está o binário do PHP, né? Se você tiver feito a instalação de acordo com o que a gente fez, né, no vídeo que vai estar aqui embaixo de instalação do Windows, é só você colocar nessa pasta mesmo. E daí ele já vai fazer todo o trabalho para você. Tá? Você só depois escrever Composer no seu CMD ou no Git Bash, como a gente está usando, né? E daí você vai conseguir fazer esse Composer install do jeito mais fácil. Então, no Linux, eu utilizo basicamente esse comandinho aqui para fazer o download do Composer. Beleza? Então, é só você entrar no getcomposer.org/download e vai ter esses comandos aqui. Vou entrar aqui rapidão no nosso servidor para mostrar como é que faz a instalação. Então, a gente já está aqui no nosso servidor. Ele é um Ubuntu 16.4, tá? E como eu acabei de colocar ele aqui, eu vou dar um apt-get update e vou instalar o PHP do jeito novo. Um servidorzinho aqui, beleza, já tá atualizado. Então, ó que legal, cara. Estranho. Agora sim, ó. No Ubuntu 16.4, o PHP já está no apt-get. Então é só você dar um apt-get update e depois dar um apt-get install PHP 7.0 e ele já vai fazer aqui o download do PHP pelo próprio apt-get, né? E já com as dependências do PHP. Isso é muito da hora, velho. Você vê que chegamos, beleza. PHP-V tá aqui, tranquilaço. PHP 7.04, da hora. Então é mais ou menos isso. Vamos fazer agora aquela instalação do Composer. Eu vou só criar uma pasta aqui para não deixar ele jogado em qualquer lugar, tá? mkdir aqui eu vou só para não deixar ele em qualquer lugar. Tranquilo? Eu vou lá na Composer, tá? Eu vou fazer aquele esqueminha que a gente tinha feito. Pera aí que eu vou pegar lá os comandos. É só jogar aqueles comandos mesmo que a gente tinha feito ali, ó. Faz tudo ao mesmo tempo, ele já vai fazer. E ele está fazendo aqui? Ele está lendo, né, o installer aqui e gerando um arquivo chamado composer setup.php. E daí ele está rodando esse composer setup.php aqui. E daí ele está verificando se o hash do arquivo que foi baixado é o hash verdadeiro do composer, né? E depois ele vai falar se foi instalado com sucesso ou se está corrompido o arquivo. Então aqui, como falou, o installer verified, ou seja, o instalador está certo. Se eu der um ll, vai estar um arquivo aqui, composer.far. O que importa aqui pra gente é esse composer.far aqui. E esse é o composer que a gente precisa, beleza? Pokémon, para usar o composer direto, o que eu faço? Dá um php composer.far e faz o que você precisa na sua pasta. Então vou ensinar como é que funciona o composer.far. Vou ensinar como é que faz você colocando o composer como uma variável de ambiente, vamos falar assim. Você podendo fazer ele direto sem precisar chamar o composer.far toda vez que você for trabalhar. Beleza? Vou só dar aqui um apt-get no Git aqui. Apt-get
install git, tá? Já tem, legal, beleza? Então vou pegar aqui vamos criar aqui, não, pode ser criando do Composer mesmo. Eu vou criar aqui eu vou dar um git clone aqui e um projeto legal aqui pra gente, só um segundo. Beleza, galera? Então eu vou dar um git clone aqui nesse repositório, tá? Esse é um projeto muito legal do Bob, que ele é um PHP GUI. Ah, legal. Eu tô fazendo um PHP GUI num servidor. Tá, mas eu vou ensinar como é que funciona só pra mostrar como é que funciona o projeto em si, como é que funciona o Composer em si. Então eu vou dar aqui cd PHP GUI, né? Vocês vão ver que tem aqui algumas coisas e tem um arquivo chamado Composer.json, né? Eu acho que ele não tá instalado o Vim. Máquina nova da hora. Tá instalado, que legal. Essas máquinas. Esse daí já vem muito legal. Então eu vou aqui apresentar para vocês o Composer.json. Tá, o Composer.json ele vai mostrar pra gente o que a gente precisa para ter o projeto. Vai falar um pouco sobre o projeto em si, né? E o que a gente vai ter ali dentro. Então aqui é o nome do projeto, a descrição do projeto, as palavras-chave, né? A página principal do projeto, o tipo de licença e os autores, né? Aí aqui embaixo vai ter require. Require é o quê? As coisas que são importantes para que a gente possa utilizar esse projeto. Ou seja, é necessário eu ter um PHP que seja superior ou igual ao 5.6 e ter a biblioteca React Shield Process aqui com a versão 0.4. Então aqui embaixo vai ter, né, a pasta onde vai ser o binário, e aqui embaixo ele vai dar um autoload no PSR4 dos namespace, né, GUI e teste. Ou seja, aqui vai ter o que pra gente seria o namespace GUI na pasta src e o namespace teste na pasta teste. Namespace é o que? É como se fosse uma biblioteca com várias classes. Então, ao invés de chamar a classe só pelo seu nome, eu chamo ela pelo namespace, ao contrário, o nome da classe. Beleza? Eu vou mostrar como é que funciona mais ou menos, vocês vão entender. Tranquilo? Eu vou dar só aqui um PHP no examples barra qualquer coisa barra example.php. Beleza? Eu ia falar, cara, ó, tá, não tem um arquivo vendor barra autoload.php nesse root seu. Beleza? Não tem essa pasta aí, então eu não vou conseguir rodar. Então, como ele não consegue rodar, por quê? Porque não tem realmente o autoload. Então, o que eu preciso? Eu preciso instalar pelo Composer esse autoload. Então, qual é o primeiro comando que a gente tem que fazer? Composer install, né? Só que como eu te falei, o Composer não está instalado, né? Aqui legal, que você possa fazer pelo apt-get install composer. Perfeito, se tiver no Ubuntu, você consegue fazer pelo apt-get install composer. Bem legal, esse aí nem eu sabia. Mas tranquilo, vamos fazer o que? Vamos pegar aquele nosso arquivinho maroto lá, que é o composer.far, né? É só dar um cp no composer.far pro php GUI barra composer.far. Eu vou simplesmente copiar ele ali para dentro. Então, aqui no PHP GUI, eu posso fazer o que? PHP composer.far install. E aqui ele vai fazer o que? Ele vai fazer como se ele fosse o próprio... ele é o próprio Composer, mas ele é como se você estivesse chamando ele pela linha de comando como Composer só. Ele vai fazer o que? Ele vai dar o load lá no composer.json, vai verificar qual repositórios que eu preciso e vai fazer o update das dependências, né? Incluindo o require dev. Então, tranquilo. Falou aqui que eu tenho alguns problemas. Falar que eu preciso da extensão DOM no PHP Unit. Então, beleza. Eu vou dar aqui um apt-get install PHP. Então, eu vou dar aqui um apt-get install PHP DOM, tá? PHP DOM. Isso deve resolver nossa dependência. E o legal é isso. Tudo que é dependência que ele consegue resolver, ele vai resolver. O que ele não consegue resolver, ele vai falar, cara, se vira aí e resolve essa dependência. Então vamos ver agora se vai fazer nosso trabalho aqui, ou se vai dar mais pau. Que é massa ver que realmente como funciona, como você vai fazer no seu dia a dia. Porque às vezes, beleza, tudo veio às mil maravilhas, mas no dia a dia não é 100% mil maravilhas, né? A gente sabe que pode acontecer alguns erros bem legais. Mas o legal é que você pode fazer agora com o apt-get, se você tiver. Eu acho que agora ele fez o trabalho. Então o que ele faz? Ele cria essa pasta vendor aqui, ó. Ele cria a pasta vendor aqui embaixo. Ele criou essa pasta vendor. Ele fez com que a pasta search test já apontasse do jeito que a gente
precisava, tá? E daí ele criou esse composer.lock. Então vamos ver o que é esse composer.lock. Composer.lock ele fala exatamente tudo que ele baixou, tá? A versão, o que é sugerido ou não, como o que deve estar atualizado, o que não deve estar atualizado. Então ele traz toda a estrutura do seu projeto, das dependências do seu projeto, tá? Então ele cria pra gente o que? A pasta vendor aqui. O que vai ter nessa pasta vendor? Todas as dependências, né? E vocês percebem que tem aqui nessa pasta vendor um autoload.php, beleza? O que é esse autoload.php? Ele faz com que todas as suas dependências sejam carregadas automaticamente no seu projeto. Pokémon, como é que isso funciona? Vamos dar um vim naquele samples lá, /01 example. Eu acho que aqui deve ter já como é que usa. Beleza, como é que usa? Você dá um require, o dir aqui é o diretório, né, do seu arquivo. No caso aqui ele dá 2 pontos para que você volte 2 casas. Então você faz um require nesse vendor /autoload.php, na pasta vendor que foi criada lá, autoload.php, você faz um require nele. O que isso faz? Pokémon faz com que todos os namespaces, todas as suas dependências venham à tona, né? Ou seja, eu posso usar esses namespaces aqui, né, automaticamente depois de feito o autoload. Então eu posso usar o GUI que a gente viu lá, que é o /src, tá? Ele é correspondente, né? Então aqui como é que funciona um namespace, Pokémon? Você dá um use, daí você coloca o namespace barra a classe, né? Então tem aqui o use GUI barra ao contrário, né? Application. O que é isso? Ele está fazendo com que o nome application, que é o último nome aqui, esse último nome seja exatamente o nome da classe que você vai estar trabalhando. Então eu faço use GUI barra ao contrário application ponto e vírgula. E quando eu der o new application, aqui eu instancio um novo objeto chamado application. O que ele vai fazer para mim? Ele vai instanciar um objeto que é a classe GUI barra application. Quando der um new button aqui embaixo, ele vai estar instanciando para mim uma classe que é o GUI, né, barra componentes barra button, tá? Então no caso aqui eu vou chamar a classe button, que tem o nome space GUI barra componentes, beleza? Então sempre a última parte aqui é a classe e as anteriores são o namespace. Então namespace GUI barra application, eu tenho a classe application que vai ser chamada através desse nome application. Então caso você tenha duas classes que tenham o mesmo nome, você tem o GUI barra application e eu tenho o GUI1 barra application, eu posso usar o nome S, né? Então eu posso colocar aqui GUI application, né? GUI application S application. E aí no caso eu vou estar fazendo com que o nome application seja correspondente a esse GUI barra ao contrário application. Se eu tenho o application 1, eu posso, né? Se eu tenho GUI barra application e GUI1 barra application, eu coloco um as application e o outro as application 1, por exemplo, né? Qualquer outro nome, não application 1, é só um exemplo, tá? Para que você consiga diferenciar duas classes com o mesmo nome em namespace diferente. Tranquilo? Então nesse caso aqui, como é tudo o nome diferente, né? Application, button, input text, é só dar um new, o nome, né? E aí ele vai criar uma nova instância dessa classe. Beleza? Então assim que funciona. Não é difícil, é bem legal. Tudo mais. Agora eu vou ensinar para vocês só como é que faz para que você coloque o Composer para ser global, ou seja, não precisa colocar PHP e daí composer.far e depois chamar o install. Se quiser mais documentação, é só você entrar no getcomposer.org e lá tem toda a documentação do Composer. Aqui a gente vai fazer uma coisa mais didática para que vocês aprendam como é que faz no dia a dia. No dia a dia você vai baixar o seu repositório no GitHub, você vai dar um Composer install e ele vai fazer o tratativo dessas suas dependências, né? Aí, caso você tenha um projeto que você queira trabalhar, você vai criar aqui o composer.json, tá? É só isso, abrir o seu projeto, composer.json. O que eu preciso para ter nesse projeto? Eu preciso que o PHP seja maior ou igual a 7.0, eu preciso ter a biblioteca React, eu preciso ter a biblioteca Thing, eu preciso ter, né? Qual a diferença aqui? Require é para fazer o uso em produção. O que eu preciso aqui para fazer em produção? Eu preciso em produção
tem um PHP e tem um React Shield Process. O que eu preciso fazer para poder trabalhar nesse projeto, ou seja, para eu desenvolver esse projeto? No desenvolvimento, eu preciso ter o Thing, eu preciso ter o PHP Unit, eu preciso ter o PHP Documentator. Tá? A diferença entre Require e Require Dev é essa. Esse autoload, o que ele faz? Ele faz com que, como eu já tinha falado, o namespace vire uma pasta no seu projeto. Então, o namespace guia, através da PSR4, ela é exatamente a pasta search. Né? E o namespace test é exatamente a pasta test. Beleza, e aqui você monta. Você montando isso uma vez e você dando composer install, ele vai instalar exatamente o que você tiver aqui. Tá? O que exatamente tiver aqui no Require e Require Dev. Beleza, eu vou só agora mostrar para vocês como é que faz para botar o Composer para ser a chave mestra aqui no nosso trabalho. Então, galera, para fazer nossa tratativa lá do Composer.far é bem simples. Você vai dar esse comando aqui, ó, sudo mv composer.far /usr /local /bin /composer. Fez isso, você está movendo o Composer.far daqui para esse local /bin /composer. Então, é só você dar um Composer install, ele já vai estar instalado. Mas aqui ele já vai funcionar sem você precisar digitar o php espaço composer.far install. Beleza, galera? Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Caso vocês tenham gostado, dá um curtir aqui no vídeo. E se vocês gostaram da ideia do nosso canal, se inscreva no nosso canal e divulgue para seus amigos, que a gente possa fazer novos vídeos a cada semana. Tranquilo? Como falei, é uma introdução para o Composer. Estudem bastante, que aí vocês vão mandar muito bem nesse Composer. Um grande abraço e até a próxima.